Bom dia a todos e todas. É uma alegria imensa, André, estar aqui com vocês mais um ano. Eu acredito, Aspásia, que nós, e mais alguns, somos pioneiros nessa agenda aqui no Cidades Verdes. Me lembro ainda de Alfredo lançando aqui na Firjan, Peron, sempre aqui na Firjan, na casa, essa agenda, uma agenda tão abrangente, né? Tão importante. E no nosso Rio de Janeiro, nesse ano, que é ano de COP, então eu queria começar lembrando de Alfredo. Eu sempre me emociono muito, porque foi um verdadeiro guru para nós, da mídia sustentável, que estávamos começando naquela época, e ele nos inspirou tanto. E aí já pegar carona no que a Aspásia falou, sempre tão inspiradora. Eu acredito, André, que você seja mais do que resiliente e resistente, né, Aspásia? Você é inspirador e revolucionário, porque só os revolucionários são capazes de levar adiante essa agenda presencial num ambiente aqui tão relevante, Peron, numa casa tão importante, como a Aspásia lembrou, né? Com o setor privado, setor público, a sociedade civil participando, estudantes, como você disse, academia, mídia, eu falando pela mídia, né? E aí já queria lembrar, em ano de COP, né, estaremos na COP, estaremos todos na COP, e não vamos resumir esse assunto da COP apenas uma questão de hospedagem está cara, hospedagem está barata. Gente, sejamos maiores, né? É o momento do Sul global, é o momento do Brasil, é o momento. Olha que relevância, né? O momento da Amazônia, o momento do debate, e a gente vai ficar. Sabe, é claro que há problemas. Quem já foi a COPs, e a gente conhece de perto o assunto, há sempre vários problemas, né? Há problemas, por exemplo, desculpa fazer essa abertura assim, um pouco mais longa, André, mas só para contextualizar. Há o problema, por exemplo, da questão da sociedade civil poder se manifestar ou não, como as duas COPs anteriores não foi possível, por uma questão de governo. Sempre há algumas questões, né? Mas não vamos resumir apenas ao problema da habitação, né? É o momento do Brasil, e trago aqui também um recorte, lembrando a palestra do Al Gore, que esteve no Brasil recentemente, vários de vocês estiveram lá, e foi uma palestra emocionante. Ele falou durante quase 2 horas, Ana, sem interromper, sem beber água. Então, assim, foi de um fôlego só, de uma emoção só, exatamente pela importância desse momento, dessa conjuntura. Então, eu acho que o momento é agora, André, o momento é esse. Muito feliz, eu que gosto tanto das palavras, sempre lembro que as palavras têm forças, de trazer a união entre o verde e o azul. O Rio de Janeiro, sem dúvida, é a união do verde e do azul. Então, acho que muito feliz. E junto com a transição energética, porque a gente não vai resolver esse cenário sem trazer junto a transição energética justa para todos, né? Então, a gente queria começar. Eu vou propor aqui, se vocês me permitem, jornalista tem sempre essa transgressão, né? Então, eu vou propor aqui, se vocês me permitem, a Ana primeiro, depois, por favor, o Bruno, em seguida o Jorge e a Aspásia para encerrar. E isso tem uma lógica, depois vocês vão perceber. E desde já, André, já agradecer em meu nome de todos e agradecer a um público tão fiel que participa sempre. Eu vou querer perguntas, tá? Por favor, podem enviar aqui para nós as perguntas. Então, a nossa primeira palestrante é a Ana Acha, que é subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, Ana.
Bom dia a todos. Eu vou me levantar porque quem está aqui não enxerga, né? Tá, vou levantar, vou ficar aqui na frente. Bom dia. É uma alegria enorme. E, André, assim, está lotado. Que felicidade ver a quantidade de pessoas e o interesse, né, pelo tema da sustentabilidade, que é um tema tão caro para todos nós. Eu já queria parabenizar o André, que eu sei como ele é guerreiro e como que é o desafio de chegar até o dia de hoje, tudo que você tem que fazer e levantar, e articular, e buscar. Então, eu sei que ele sua muito para chegar no dia de hoje. Então, já deixar aqui meu cumprimento e tirar o chapéu para você, viu? Mas a gente está aqui num momento muito especial, né? Como a Sônia estava falando, é um ano de COP, e é um ano de COP no Brasil. Não sei quando isso vai acontecer de novo, mas é um momento muito especial. E esse tema, né, das cidades azuis, eu escutei pela primeira vez numa COP, que foi a COP da Escócia. E na COP da Escócia tinha um negócio chamado Blue Cities, cidades azuis. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, meu Deus, a gente tem uma metrópole azul no Rio de Janeiro, né? É mais do que uma cidade, é uma metrópole, 13 milhões de pessoas vivendo ao redor da Baía de Guanabara, né? Com o nosso sistema lagunar de Jacarepaguá, estou vendo o Léo aqui da Iguá. É uma região rica em água. A gente está falando de um estado de 636 quilômetros de costa. Para quem não sabe, é a terceira maior costa do Brasil, é o estado do Rio de Janeiro. Faz uma curvinha, a gente não percebe no mapa. Mas é isso mesmo. E a gente tem 80% da nossa população, Peron, vivendo nessa região. Mais de 70% do PIB está nessa região. Então, é uma região que é intensiva em geração de trabalho, renda, inclusão social. É um trabalho enorme que você tem para fazer nas cidades azuis. São 27 municípios nessa região. Então, quando a gente para e pensa o estado do Rio de Janeiro, não tem como pensar nas cidades, não tem como não pensar nas cidades azuis, porque as nossas cidades são azuis. Quando eu cheguei na SEAS, na secretaria, em outubro de 2020, a gente estava vivendo a crise da geosmina. Quem lembra da crise da geosmina, levanta o braço aí. Uma galera que lembra, aí também. Isso era em 2020, né? E a gente estava em plena crise da geosmina. Depois, tanto, né, o Léo quanto o Balão tem uma história com isso. Uma história realmente de trabalho em cima disso. E eu fiz um sobrevoo, um primeiro sobrevoo de helicóptero da minha vida, e eu confesso que eu fiquei com medo, tá? Mas eu fui lá, no meu segundo dia na secretaria, fiz esse sobrevoo sobre a região do Guandu, que é a região que abastece a estação de tratamento de águas da SEDAI e que traz a água que a gente está bebendo aqui hoje, com certeza, né? A água que a gente dá para os nossos filhos. E, quando eu fiz esse sobrevoo, eu vi o Rio Queimados, que leva a água, completamente escurecido, completamente poluído. E aquilo mexeu muito comigo, que eu falei, meu Deus, essa é a missão de trabalhar com água. A gente precisa conseguir fazer com que os nossos recursos hídricos sejam cada vez mais saudáveis, porque do jeito que está, não dá para continuar. Né? E aí, nesse dia, eu cheguei, depois que eu pousei, fiquei mais tranquila, pousei. Aí eu cheguei em casa e, à noite, meu filho pediu um copo d'água. E aquilo, para mim, quando eu fui no filtro e entreguei a água para ele, branca, clara, cristalina, perfeita, pronta para ser bebida, eu falei assim, gente, a gente faz milagre. E, para mim, foi como se fosse um soco no estômago, do tipo, meu Deus, a gente faz milagre para essa água estar aí, do jeito que ela está, para a gente poder beber. Né? E isso mudou toda a minha perspectiva do trabalho que a gente tinha que fazer na secretaria. E logo depois veio um momento fundamental, né, Bruno? Que foi a concessão do saneamento. São 30 anos de atraso que a gente consegue vencer com a concessão do saneamento. Né? E a concessão do saneamento, ela traz uma meta muito clara. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente tem que alcançar saneamento básico na região metropolitana de 90% até 2033. Isso significa que a gente está saindo de 40 e poucos % de saneamento básico na região metropolitana, 13 milhões de pessoas,
para alcançar 90% em 10 anos agora, né? Um pouco menos de 10 anos, 8 anos. É um desafio gigante, mas é o desafio da concessão de saneamento. Mas o trabalho que já está sendo feito desde 2021 com a concessão de saneamento já gerou muita mudança. Quem é que já viu a Praia do Flamengo, a Praia de Botafogo, que voltou a ser balneável? Eu tenho aqui Ricardo Gomes, que é o cara que vem... Há quantos anos, Ricardo? Há mais de 30 anos. Filmando a Baía de Guanabara há 32 anos. E o Ricardo sempre traz as imagens das espécies que vivem na Baía de Guanabara. Você vai falar na próxima mesa? Vai, ele vai contar isso para vocês, então. E ali, ele sempre fala, a biodiversidade está viva, ela está lá. Ela não está mais na mesma quantidade de 50 anos atrás, mas ela está viva, a biodiversidade ainda está ali. E isso é muito importante, porque significa que a gente pode, né, regenerar e retomar esse nosso grande diferencial, que é ser uma região azul, uma cidade, uma metrópole que vive na margem das águas. E se a gente para pensar que a gente consegue, com tecnologia, fazer essa água chegar assim, como é que a gente, de fato, resolve o problema? A gente resolve o problema fechando a torneirinha do esgoto. Muita gente fala, poxa, mas já foram investidos tantos recursos, já se fizeram tantos projetos para despoluir a Baía de Guanabara, a região hidrográfica da Baía de Guanabara, e isso nunca teve sucesso. É porque os projetos eram basicamente de limpeza da água que já estava contaminada. O que está sendo feito agora com a concessão de saneamento é conectar as casas no sistema de esgotamento sanitário e fazer com que o esgoto não chegue mais nos corpos hídricos. Isso, gente, é algo que não se fazia há 30 anos. Então, isso é uma mudança radical. E aí, gente, é aquela situação que você olha, né? Como é que vocês acham que vai ficar o Rio de Janeiro quando 90% do esgotamento sanitário estiver indo direto para uma estação de tratamento de esgoto e não mais para os rios e para as lagoas e para a Baía de Guanabara e para as nossas baías, né? O que vocês acham que vai acontecer? Quando a gente vê praias que não eram balneáveis voltando a ser balneáveis, a gente já vê uma economia da praia nova surgindo. A gente já vê cada vez mais pessoas trabalhando na praia, gerando renda na praia, novos negócios acontecendo. E o nosso sonho para daqui a 10 anos, ou 2033, quando a gente alcançar os 90%, é que, de fato, a gente tenha uma economia azul pujante. E aí, o que é essa economia azul? São todos os setores ligados aos recursos hídricos, né? A economia azul, ela passa pelo esporte náutico, ela passa pelo turismo, né? Se a gente pegar e pensar, a gente tem uma Baía de Guanabara onde a gente tem 2 municípios que, de fato, olham para a Baía de Guanabara, que é Rio de Janeiro e Niterói, tem uma relação com a Bahia, e os outros municípios que estão ao redor da Baía de Guanabara, são 7 no total, a gente diz que eles estão de costas para a Baía de Guanabara, porque a Bahia está tão poluída que a população não utiliza a Bahia. Mas imagina incrível na questão da mobilidade que a gente estava falando mais cedo. Se a gente tivesse mobilidade desses municípios pela Baía de Guanabara para chegar, por exemplo, no centro da cidade, do Rio de Janeiro, ao invés de fazer todo aquele circuito, por exemplo, pela Baixada, para poder chegar de carro, de ônibus, de caminhão. Então, quer dizer, a gente tem um potencial gigante de geração de uma nova economia baseada na água, baseada nos recursos hídricos, que hoje a gente não aproveita. Então, a gente dentro desse projeto das Cidades Azuis, da OCDE, que é um organismo internacional com foco em desenvolvimento econômico, a gente contratou a OCDE e fez um estudo aprofundado sobre o potencial da economia azul no estado do Rio de Janeiro e, em especial, na região metropolitana. Esse estudo trouxe alguns números para a gente. O primeiro número é que, alcançando a universalização do saneamento, que é essa meta dos 90% até 2033, a gente vai passar... Acho que é o meu que está tocando, né? Muito bom, ainda é o marido. Não posso atender. Está aqui, Rodrigo Amor. Ele vai ligar de novo, tá, gente? Aí você desliga para mim, Peron, obrigada. Não.
Mas o primeiro número que a OCDE traz é o seguinte, que a gente tem um potencial de desenvolver uma economia azul com o saneamento alcançando 90%, de 24 bilhões. A gente hoje deixa de ter uma economia de 24 bilhões porque a gente não tem ainda o saneamento completo, né? E aonde, gente, não tem saneamento, não tem desenvolvimento, nem econômico, nem desenvolvimento sustentável. O saneamento é a base de todo o desenvolvimento de uma cidade azul. Sem o saneamento, você não consegue construir isso, porque você vai ter poluição e você não vai desenvolver o turismo, não vai desenvolver a bioeconomia, não vai desenvolver o esporte e lazer, não vai desenvolver toda essa parte relacionada ao transporte aquaviário, porque a poluição e os resíduos sólidos eles atravessam e atrapalham o transporte aquaviário. Então, uma série de desenvolvimentos que a gente pode ter a partir dos setores da economia azul que hoje a gente não tem. Inclusive, energias renováveis. A gente está falando de transição energética, né? Muito do que a gente vê hoje de ações de energias renováveis, ela vem através do investimento em tecnologias a partir da água, utilizando correntes marítimas, utilizando o movimento de ondas, o próprio trabalho, né, offshore com a energia eólica. Então, quer dizer, é uma série de possibilidades de desenvolvimento de uma economia azul, onde a gente poderia chegar a 24 bilhões se a gente, de fato, fizer agora um movimento conjunto. Quando eu falo conjunto, são todas as organizações que estão aqui, não é só o poder público, não é só a iniciativa privada, não é só o terceiro setor, não é apenas cada organização sozinha, mas é um movimento conjunto para que, de fato, a nossa região se torne uma região reconhecida como uma região onde a economia azul prospera, a gente gera trabalho, a gente gera renda, a gente gera novos negócios azuis, estimular esse empreendedorismo azul, esse empreendedor que está montando um negócio e que ele pode montar um negócio relacionado às águas. E aí é muito interessante, porque, dentro desse estudo que a gente fez com a OCDE, uma informação me chamou muita atenção, que é o seguinte, a gente tem um PIB, né, um Produto Interno Bruto do mar, estimado em 44%, quando se leva em consideração a parte de óleo e gás, energia. Já vi que está terminando. Se tirar óleo e gás dessa conta, a gente fica com 15% de Produto Interno Bruto. Então, vamos se ater aos 15%, tirando a parte de óleo e gás. 15% do PIB do Estado está ligado à economia azul. Desses 15%, adivinhem quem é o principal empregador? Qual o setor da economia azul que mais emprega no Estado do Rio de Janeiro? Quem quer chutar aí? Quem está chutando baixo, não estou ouvindo. Não, não é a pesca, mas a pesca é muito importante. Mas não é a pesca, não, gente. Olha só, o principal empregador da economia azul é o turismo. São 353 mil empregos gerados na economia do mar, hoje no Estado, e desses, 113 mil é o turismo. Então, se a gente parar para pensar, o turismo ele pode não ser o principal produto interno bruto, mas ele é o principal gerador de trabalho e renda. E é o trabalho e renda que vai na ponta, que vai nos serviços, que vai na geração de novos negócios. Então, eu queria trazer essa perspectiva, porque a gente tem uma possibilidade gigantesca de desenvolver esses setores da economia azul, especialmente agora que a gente já iniciou o trabalho da concessão de saneamento, e a gente já está tendo praias voltando a ser balneáveis, e daqui a pouco o nosso sistema lagunar de Jacarepaguá, também com a obra que a Iguá está fazendo, incrível de desassoreamento, vai ser um lugar também para a gente desenvolver esporte, lazer, transporte aquaviário. Então, é uma nova cidade, gente. Eu não falei tudo que eu queria falar, tem mais um monte de assunto aqui das ações que a gente vem fazendo, não só com a OCDE, mas o Centro de Gestão Integrada da Baía de Guanabara, que é um processo de controle e monitoramento da saúde da Baía de Guanabara em tempo real, que a gente vem fazendo com o laboratório meta-oceanográfico da COP, que é o LANCE.
Tem ainda o nosso Blue Rio, que é o nosso programa de inovação, onde a gente capta startups do mundo inteiro para trazerem soluções para a gente acelerar o desenvolvimento da economia azul no estado do Rio de Janeiro. Enfim, tem o nosso Guanabara Azul, uma série de programas que a gente vem desenvolvendo. Esse tema é prioritário para o governo do Estado. Isso é tão importante que foi criada uma Secretaria de Economia do Mar e Energia, que é a Cenemar. Criou-se uma coordenação de economia azul lá dentro da Secretaria de Estado de Ambiente, junto lá da minha subsecretaria, só para tratar do tema. Então, esse é um tema muito importante dentro da gestão pública estadual e eu sei que também é muito importante dentro dos municípios e para vocês que estão aqui, né? Então, não dá para a gente desassociar o verde do azul, né? O verde precisa do azul, o azul precisa do verde, é um único ecossistema. E eu fico muito feliz que a gente tenha trazido esse tema conjunto, viu? Porque a conjunção do azul com o verde é o que, de fato, vai gerar sustentabilidade. Para fechar, então, eu queria dizer para vocês que eu tenho certeza absoluta que o desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Rio de Janeiro vai ser a partir do meio ambiente. Não vai ser por outro caminho. É o meio ambiente que vai gerar tantas possibilidades de desenvolvimento econômico sustentável e a gente precisa que todo mundo que está aqui seja imbuído para que, de fato, seja sustentável, né? A fala do nosso governador, Sônia, é sempre essa, né? Que nesse governo a gente trabalha o desenvolvimento econômico aliado ao meio ambiente, porque um está sempre ligado ao outro, não existe como desassociar. E é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo entre tantas secretarias, um trabalho conjunto, desenvolvimento econômico, economia do mar, a FIPERJ, a gente tem um grupo de trabalho exatamente para viabilizar que o nosso desenvolvimento econômico seja sustentável. É isso, obrigada, gente, acabei passando um pouquinho do tempo. Muito obrigada, Ana. É uma aula, né? Sempre uma aula. E com todas as informações, os dados, sem dúvida, o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa que nós abraçamos, os que daqui são, ou os que daqui abraçam, só assim permanecerá se for sustentável. Eu relembro a vocês, tem o QR Code, está toda hora passando aí, mandem perguntas, adoramos perguntas, é só vocês apontarem a câmera do celular para o QR Code, que já está ali aparecendo, ó, 2199-554-9706, tá? E no fim daqui da apresentação nós teremos espaço. Por favor, Bruno Sasson, engenheiro e assessor regulatório da Agenessa, por favor. Eu queria já cumprimentar o Ricardo, sou sua fã. Quem ainda não viu, eu recomendo o documentário Quanto Vale Azul? O Azul. Fantástico, está super conectado aqui com esse nosso tema. Quem ainda não viu, recomendo. Bruno, por favor, é contigo. Bom dia a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui nesse evento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com uma mesa tão dileta. Ana Haste, sou mega fã do seu trabalho. Ricardo, seu trabalho aqui de 32 anos cuidando da nossa Baía de Guanabara, amando-a acima de todas as coisas, é muito gratificante ver isso em você, né? Sempre contagia bastante meu coração. Uma salva de palmas, gente, para o Ricardo, por favor. Uma alegria imensa. Aliás, nessa homenagem ao Ricardo, André, homenageio a cada um de vocês também, Bruno, se você me permite, que eu acho que cada um também é um guardião daqui da nossa sociedade. Também saudar a Aspásia, obrigado, Aspásia, pela luta intensa de tantos anos juntos, aí, né, lutando pelo nosso Rio de Janeiro, lutando pela nossa região metropolitana. Saudar também a todos presentes e falar um pouco da nossa Baía de Guanabara é uma coisa que aquece nosso coração, né? Por quê? Porque a nossa Baía de Guanabara ela já tem um formato acolhedor, né? Ela o seu próprio formato, né? E ela induziu, inclusive, a entrada para o interior aqui na nossa região metropolitana. E ela sendo tão acolhedora, ela merece que nós tenhamos um outro papel ao abordá-la. Abordá-la de uma maneira integrada, né?
Por quê? Porque hoje em dia todos sabem dos momentos difíceis que, infelizmente, nós estamos passando, né? Assim, os ânimos estão muito exaltados. Só que, para enfrentar o enorme desafio da nossa Baía de Guanabara, no caso do saneamento, para nós atingimos as metas de universalização em 2033, o que não é pouco, é um desafio absurdo, né? Nós vamos precisar estarmos juntos. Não temos que manter dentro de nós a empatia para com o próximo. Pensar diferente é ótimo, é o que faz nós avançarmos enquanto sociedade. E isso, nós não podemos perder a nossa capacidade de pensar, porque é ela que vai nos fazer avançar. E nós precisamos disso aqui na Baía de Guanabara, né? Então, porque o saneamento ele tem todos os seus eixos, né? Água, esgoto, os resíduos sólidos e a macrodenagem. Então, não dá para nós atingirmos as metas de universalização, chegar lá em 2033, chegamos aos 90%. Não, vai estar faltando muito. Se nós não tratarmos, né, o resíduo sólido, como vão ficar? Né? Então, os resíduos sólidos. Resíduo sólido é problema de prefeitura. Não, não é nós. Quem é que gera o lixo? Cada um de nós geramos o seu lixo, os seus resíduos. Nós somos responsáveis. As empresas são responsáveis. Então, somos nós. Então, o bem comum tem que estar nos nossos corações. O bem comum tem que estar na nossa compreensão. Que aquele que compreende, respeita. Respeita as diferenças. E nós vamos chegar a algum lugar. Então, temos que tratar também da nossa macrodrenagem. Nós já temos avanços consideráveis aqui na nossa concessão de saneamento. Mas, Bruno, falta, né? São 4 anos de 35 e ainda estão faltando bastante tempo. Só que a gente tem que avançar com monitoramento, com acompanhamento, e isso tudo com a participação da sociedade civil, de todo mundo, né? Porque temos que ser os juntos. Não dá para ser um só, nem uns poucos. Então, a gente tem que fazer isso de maneira integrada. Olha, nesses 4 anos, o que está previsto aqui também? O cinturão de tempo seco. Isso vai trazer um benefício para a nossa Bahia. São 47 quilômetros de redes que vão ser implantados e mais de 120 pontos de coleta em corpos hídricos e nas redes na região metropolitana, como a Ana falou. Isso não tinha antes. O que deu errado do PDBG e algum avanço depois se conseguiu com o PISAN, agora, com a concessão, você vai poder. Já foram implantados 1.200 quilômetros de rede. 600 mil pessoas que não tinham água passaram a ter pela primeira vez. Mais de 600 pessoas foram também incluídas na tarifa social. Isso são avanços. Mas é pouco. É pouco, mas antes a gente não tinha. Então, o que eu estou conclamando vocês aqui é que vão passo a passo. O Márcio Santa Rosa está aqui, ele escreveu um livro da história do saneamento. É um compêndio brilhante da nossa história. E valia a pena vocês pegarem. É grosso, você olha, você até assusta. Vou dar conta? Né? Então, assim, compete com guerra e paz. Mas vale a pena. Vale a pena. Tem que aprovar aqui. Estou vendo um monte de gente de cabelo branco aqui, todo mundo que está aqui há muito tempo. Cara, vamos somar as expertises e as lutas de cada um. Nada foi em vão até hoje. Nada. Permitiu que a gente chegasse até hoje. Senão, como estaríamos? E como vamos estar lá? Como vamos estar lá? Já conseguimos fazer um plano metropolitano de saneamento, conseguimos fazer um plano metropolitano de resíduos. Nós estamos avançando. Então, o que eu estou conclamando aqui vocês, vamos fazer juntos, vamos incluir a agenda dos resíduos sólidos juntos para proteger a nossa Baía de Guanabara, junto com tudo que está sendo proposto para a nossa Baía de Guanabara, e o resultado vem, né? A cada 12 dias a nossa amada e querida Baía de Guanabara renova 50% das suas águas, né? 11,5, 6 dias. Né? O Ricardo está aqui acompanhando isso a tempo e a hora, registrando os nossos avanços e até retrocessos, que isso que é importante. Sem monitoramento e avaliação, a gente não chega a lugar algum. Então, eu quero sair daqui com uma sementinha, se eu puder jogar aqui, para o coração de vocês, vamos juntos, vamos incluir a drenagem, a macrodrenagem e os resíduos sólidos nas nossas discussões e vamos chegar lá em 2033, além do saneamento, da água e dos esgotos, com avanços nos resíduos sólidos, na drenagem,
e chamar a cada dia a nossa Baía de Guanabara. Obrigado. Muitíssimo obrigada. É isso, é construir juntos, né? Essa é uma agenda de todos nós. E cada vez mais eu tenho tido essa sensação. Eu adoro os cabelos prateados, porque trazem experiência, trazem a jornada construída juntos, né? Eu acho que você tem toda a razão, quer dizer, é preciso somar, a Ana também falou sobre isso, é preciso somar, é preciso chegar juntos, né? Muito obrigada por esse recorte aí seu. Lembrando para vocês que o documentário do nosso querido Ricardo vai ser apresentado hoje, ao fim do dia. Então, vocês vão ter uma experiência aí, para muitos ainda é inédito, é que nós que já vimos, realmente é fantástico. E aí nós teremos agora a fala do Jorge Peron. O Jorge é gerente de sustentabilidade da Firjan, a casa que há tantos anos, desde o começo, recebe aqui o Cidades Verdes, chamar o Jorge. E o Jorge, acima de tudo, ele é um entusiasta da causa. Ele milita realmente na causa, eu sei porque eu acompanho já há bastante tempo. É um profundo conhecedor. Jorge, por favor. Consigo falar daqui? Consigo, melhor, né? Sônia, muito obrigado pela apresentação. Não poderia deixar de, nessas minhas palavras iniciais, né, agradecer novamente ao André pela luta, pela persistência. A Sônia comentou, né, o ato de bravura e o ato de fé que ele conduz para cada edição, né, do Cidades Verdes. Eu tenho a possibilidade, né, um local talvez privilegiado de acompanhar desde a gênese de cada uma dessas edições dos últimos anos e vejo o esforço, né, e o cuidado que o André tem na preparação desse evento, do conteúdo desse evento, para que cada um de vocês receba informações da melhor qualidade, a construção, a escolha dos temas, a construção dos painéis, o convite aos participantes, aos moderadores. Então, isso é muito, muito importante. Eu preparei um roteiro aqui para essa minha participação, mas fico muito feliz que, mesmo sem combinar, né, parte desse roteiro já foi trazido pelas falas da Ana, também pelas falas do Bruno, e que possivelmente deve também ser aproveitado pelas falas da Aspásia, mas, ainda assim, eu vou, como representante, né, do setor industrial e do setor produtivo aqui nesse painel, trazer para vocês e compartilhar com vocês a visão, né, do setor produtivo e as oportunidades que o setor produtivo vê na economia azul, principalmente, e a visão que nós estamos construindo, né, nesse processo coletivo do aproveitamento do potencial da cidade do Rio de Janeiro, e principalmente do estado do Rio de Janeiro, nessa grande metrópole azul que a Ana se referiu. O estado do Rio de Janeiro ele tem uma vocação para ser azul, né? Ele já tem uma vocação para ser verde e tem uma vocação ainda maior para ser azul. Eu acho que esse é o grande ponto de partida, né, que a OCDE, né, dentro desse trabalho que a Ana comentou, ela concluiu, né, que muitos dos elementos para essa transição para uma economia azul já estão presentes na nossa realidade, seja na nossa realidade econômica, seja nas nossas potencialidades, né? A OCDE, ela, de forma um pouco didática, né, ela organizou a economia azul em duas áreas. E aí eu faço logo citar a fonte, né? Essas informações iniciais que eu trouxe, né, também foram organizadas e fornecidas didaticamente para mim pelo Márcio Santa Rosa, né, da mesma forma que o Bruno comentou, que para mim também é uma grande referência no que se diz respeito a saneamento e agora a economia azul. Então, a OCDE ela separou a economia azul em duas grandes áreas: áreas de recursos não vivos e áreas de recursos vivos. Para a área de recursos não vivos,
a gente tem, né, a exploração e a produção de óleo e gás, transporte marítimo de cargas e passageiros, atividades portuárias e logísticas, indústria naval e energia renováveis. Então, tudo aquilo que é infra e que opera na nossa costa e na nossa Bahia. E os recursos vivos são atividades de pesca, bioeconomia e biotecnologia, lazer, cultura, turismo, esporte náutico e pesquisa e desenvolvimento. Né? Olhando transversalmente a esses dois grupos, a Firjan se vê, né, percebe a participação direta e muito forte da atividade produtiva nesses dois campos. Ou seja, a Firjan enxerga que a economia azul já faz parte da atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro, mas, ainda assim, temos espaço para desenvolver e estruturar de forma mais adequada esse tema. O Estado do Rio de Janeiro, né, tem aproximadamente 16 milhões de habitantes distribuídos em 92 municípios, né, e 27 deles são municípios litorâneos. Como eu falei, a vocação do Estado do Rio de Janeiro é o mar, é o litoral. O Estado do Rio de Janeiro, como a Ana trouxe para a gente, é o terceiro maior litoral do país e a terceira maior população também. O Estado do Rio de Janeiro tem 636 quilômetros de costa. Então, é bastante importante, isso está na nossa vocação e no nosso marco zero. Né? Desses 27 municípios costeiros, 9 estão na região metropolitana. Então, novamente, faz parte da vocação do Estado. 27%, entre 27% e 44% do PIB do Estado do Rio de Janeiro está relacionado à economia azul. Novamente, economia azul faz parte já da economia formal do Estado do Rio de Janeiro na geração de riqueza e na geração de bens e serviços do Estado do Rio de Janeiro. Logicamente, né, o petróleo e o gás offshore e o turismo, né, costeiro e as atividades de defesa, elas são pilares dessa economia azul, olhando para a atividade empresarial, representando 84% do faturamento e do PIB do Estado do Rio de Janeiro e gerando quase 70% dos empregos formais, baseado nos dados de 2021. Vou trazer para vocês aqui um recorte, diria assim, inédito, né, de dados organizados pela Firjan, pela Gerência de Infraestrutura da Firjan. A Firjan realizou um levantamento sobre os investimentos previstos para o Estado do Rio de Janeiro, com um recorte específico na economia do mar, né, ou economia azul, para o próximo triênio, ou seja, 2025, 2026 e 2027. Ao todo, estão previstos 27 projetos que já estão em andamento no Estado do Rio de Janeiro, representando aproximadamente 268 bilhões nesse período. Então, nesse próximo triênio, 25, 26 e 27, 268 bilhões de reais vão ser investidos no Estado do Rio de Janeiro para impulsionar a economia azul no Estado do Rio de Janeiro. Essa análise ela contempla prioritariamente projetos relacionados às atividades de exploração e produção de petróleo e gás, expansão ou ampliação de portos e terminais portuários, o projeto ProSub, né, que é a construção, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Bahia, da Marinha do Brasil, geração energética e fontes renováveis de energia. Esse conjunto de investimentos nos próximos 3 anos, repito, vai injetar 268 bilhões de reais na economia do Estado do Rio de Janeiro. No setor de petróleo e gás, eu destaco aqui o grande, né, volume de investimentos vai estar nesse setor, principalmente lastreado, né, e financiados pela Petrobras, Shell e Equinor, voltados para a exploração, ampliação dos processos de exploração e produção, além da construção de unidades de produção em território fluminense. Na área de geração elétrica, merece uma atenção especial a extensão da vida útil da usina de Angra 1, né, que também está sendo contemplado nesses números.
E, por fim, né, eu trago aqui, nesse tempo que me resta, né, um outro ponto é exatamente o ProSub, né, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil, que está sendo produzido, né, ali em Itaguaí, né, e que envolve a construção de um complexo industrial e de 4 submarinos convencionais e um movido a propulsão nuclear. É um projeto que já acontece no estado do Rio de Janeiro há alguns anos, né, desde 2013, se eu não me engano, mas que ainda está em vigor e em expansão, e em plena produção, com uma capacidade de investimento importante. Esse projeto é o maior projeto, a título de informação, é o maior projeto da indústria de defesa do Brasil. Então, esse maior projeto da indústria de defesa do Brasil está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro. E já foram lançados 3 submarinos convencionais, submarino Riachuelo, Maitá e Toneleiro, e o 4º, o Almirante Caram, tem lançamento previsto para esse ano, 2025. O submarino nuclear, né, Álvaro Alberto, está programado para ter o lançamento dele em 2034. Então, eu trouxe aqui um panorama, né, principalmente um pouco mais tangível de quando a gente fala de economia azul, para apresentar para vocês que existem, logicamente, definições conceituais que precisam ser feitas, né, e precisam ser estruturadas. Né? Como a Ana bem trouxe, nós temos uma secretaria de Estado que cuida especificamente, juntamente com a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, do tema da economia do mar, que é importante, né, materializar isso dentro da noção de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e que bom, né, que o governo do Estado do Rio de Janeiro enxergou e materializou isso através da criação dessa secretaria, dessa estrutura dedicada ao desenvolvimento desse ramo, né, da economia e desse potencial econômico que o Estado do Rio de Janeiro tem. Logicamente, o meu recorte, a minha visão que eu trouxe para vocês em termos de números e estruturas, já de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro e projetadas para os próximos anos, elas dizem respeito à materialidade da atividade industrial. Mas a Ana trouxe aqui muito bem, né, essa visão de que a economia azul é muito mais do que o desenvolvimento econômico trazido pela atividade industrial e comporta também turismo, comporta inovação e tecnologia, P&D, né? Então, economia azul é necessário ser desenvolvida, e os melhores exemplos que a gente tem no mundo é que ela representa, ela aproveita, né, e desenvolve todo um ecossistema, né, relacionado a todas as atividades de economia azul, a parte imobiliária, a parte de bioeconomia, né, biotecnologia, a indústria, logicamente, mas eu sou partidário, né, do sentimento do Bruno, né, eu consigo reconhecer que nós temos a parte vazia do copo e que a gente precisa trabalhar para isso, mas valorizo e muito a parte cheia do copo, né, prefiro olhar, né, dar essa abordagem de olhar e valorizar e desenvolver e reconhecer aquilo que está funcionando e aquilo que a gente pode fazer no coletivo. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas. Muitíssimo obrigada, Jorge. É interessantíssimo, né? Também com números, né? Com dados, traçando bem esse cenário, né? E ver que o tempo certinho, fez o tempo certinho, anfitrião, e fez o tempo certo. Muitíssimo obrigada. Nós vamos ouvir agora Desculpa. Nós vamos ouvir agora a Aspásia Camargo, ela até dispensa a apresentação. É um orgulho muito grande dizer que é minha amiga, colunista de Plurale desde a primeira hora, parceira. Pense numa pessoa parceira. Como diz Baiano, pense. É a Aspásia. A Aspásia é inspiradora, sempre ela falou de Alfredo, né? De como Alfredo conseguia ser fazedor, disse você. Então, eu também trago para você. Você é fazedora. Uma alegria imensa ter você aqui.
por favor. Vocês já vão entender por que eu deixei ela por último. Jornalista não dá ponto sem nó, então vamos ver por que ela ficou por último. Bem, que privilégio, né? Estar aqui nessa mesa, com Sônia nos mediando e tirando de nós tudo que a gente tem de melhor, né? Eu acho que isso é importante. E, sobretudo, uma comunhão de propósitos e de amor ao Rio de Janeiro e a este azul todo que essa cidade nos oferece. Eu acho que isso nos une. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade predestinada. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso que me deu muito prazer. Ela tem um destino manifesto que está no DNA dela e que vem justamente, não de agora, esse azul todo, essa beleza toda, não é de agora, vem de Américo Vespúcio. Não é? Muito antes que as cidades existissem, essa cidade, esse lugar já era paradisíaco, esplendoroso, e devo dizer a vocês que, ao longo da história, só uma cidade conseguiu mais fotos, mais visibilidade cênica, mais mais fotos, mais visibilidade cênica, mais propaganda do que o Rio de Janeiro, que foi Paris. E, inclusive, o Rui Castro tem uma coleção, ele fez uma exposição recentemente, mostrando a coleção de cartões postais do Rio de Janeiro. Isso é o deslumbramento do mundo. Mas Américo Vespúcio cantou essa pedra. Quando ele passou por aqui, em 1502, e passou pelo Porto Seguro e passou por aqui, chamou isso aqui de Rio de Janeiro. Não era um rio, mas foi assim que ficou, né? E, quando ele voltou para a Europa, ele pregou nas portas das igrejas italianas a notícia, porque eram as redes sociais da época, era a porta das igrejas. E, na porta das igrejas, disse, olha, do outro lado do oceano existe um paraíso tropical. E essa palavra, paraíso tropical, nasceu nos braços do Rio de Janeiro, correu o mundo e nunca mais nos abandonou. Depois, outro grande gênio, que inventou a palavra utopia, né, que foi Thomas Morris, lendo os diários de Vespúcio, imaginou que Utopia devia estar por aqui. A descrição dele, da ilha de Utopia, é a entrada da Baía de Guanabara, com grandes falésias, grandes picos, né, quase que barrando um pouco a entrada da Bahia. Então, isso é predestinado, né? Porque Vespúcio foi um grande marqueteiro, né? Vamos dizer, o pobre do Colombo descobriu e morreu anônimo, doente, abandonado, e o Vespúcio ficou com o nome do continente que o outro descobriu. Então, é isso o Rio de Janeiro. É maior do que o que fazem conosco, é maior do que as perdas que nós sofremos com a fusão, com a transferência da cidade para Brasília. Isso tudo está também medido em PIB. Nós temos o número dessa perda inestimável, que, se Deus quiser, esse ano, parece que vai ser revertido. Nós vamos conquistar o título merecido de cidade capital, federal. Cidade federal. Vai ser importante? Vai, porque Bonn tem esse mesmo status, São Petersburgo. Então, a gente tem que começar em pensar grande, Sônia, sabe? Eu acho que eu gosto muito da Ana e todos aqui que estiveram nessa mesa, pessoas que são inspiradas e puxam o barco para cima, né? Não vamos ficar aqui chorando, vamos pensar que nós podemos ser muito mais do que nós somos. E o meu papel aqui, nesse pouco tempo que eu tenho, é, primeiro, chamar a atenção para a magia da cidade e para a enorme incompetência daqueles que dirigem essa área geográfica.
Eu e o Márcio Santa Rosa, nesse livro, que foi elogiado por você, tivemos a ideia... o livro é cheio de boas ideias do Márcio e algumas boas ideias minhas. Uma ideia que está gerando frutos e que eu queria lançar aqui hoje com vocês é que eu estou propondo ao Habitat, e já está aceito, a ideia de que nós temos que criar o conceito, a dimensão de sustentabilidade espacial. Nós temos a sustentabilidade econômica, inclusão social, sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. Está faltando a sustentabilidade espacial. E, se nós formos examinar as dificuldades do saneamento, que são enormes, nós aqui celebramos a concessão e os avanços que essa concessão está produzindo, mas eu espero que, em algum momento, haja enfim, uma verdade que surja aí das dificuldades que essas empresas concessionárias têm para cumprir o compromisso das metas a realizar. É muito grande. E eu digo a vocês, o lixo, que a gente chama isso de resíduos sólidos, mas acho que era bom chamar de lixo mesmo, porque, quando a gente chama de lixo, a gente tem a noção da gravidade do que esse lixo representa na vida de uma cidade. Esses canos, essa baía está toda entupida de lixo. Aquele canal ali do Cunha, meu Deus, que coisa terrível, né? E com uma super estação de tratamento que processava 9% da sua capacidade, porque não recebia água. Então, nós erramos, o diabo mora nos detalhes, e nós erramos demais nos detalhes. E a OCDE, nesse relatório que a Ana comentou, maravilhoso, nos alertou para o fato de que a governança da região metropolitana do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro é muito precária e que nós temos que dar um jeito nisso. É uma das recomendações. Então, é uma bagunça. Nós temos planos demais, sistemas demais, entidades demais, todos muito meritórios, mas ninguém consegue fazer nada porque ninguém consegue juntar pré com lé. Então, a gente precisa dizer isso aqui. Temos que dar uma virada, porque o tempo vai passando, as gerações vão se sucedendo, e a gente pensa que muita coisa boa aconteceu, mas eu, a essa altura do campeonato, eu acho que nós não cumprimos com a extraordinária missão do Rio de Janeiro de honrar o princípio da sustentabilidade. Nós não praticamos a sustentabilidade, nem econômica, nem social, e muito menos politicamente. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Pensar nessa costa. Agora, eu vou dar o dado ao contrário, né? Está aqui, uma costa gigantesca do Rio de Janeiro, mas nós estamos perdendo em bioeconomia para o Paraná, que é hoje a capital da bioeconomia no Brasil. Não sei por quê, porque devia ser o Rio de Janeiro. Vocês vão ouvir daqui a pouco o Fabiano Thompson para nos contar essa tragédia. Mas, resumindo a tragédia, eu vou dizer a vocês o seguinte: a China tem 17% do território da região costeira do Brasil e detém 60% do pescado do mundo. E nós não pescamos nada. Nós pescamos umas coisinhas minúsculas aí, tem um peixezinho horrível, que a gente parece que não tem nem nutrientes, o pobre do peixe, e é isso que nós pescamos. Não pescamos nada, mas temos um projeto. Eu pediria a Firjan para ajudar a gente. O grupo da bioeconomia tem um projeto de rendimento extraordinário para gerar algas, biofertilizantes, vieiras, camarões, e isso tudo é simples. Você investe 1 bilhão e o retorno, no final do ano, será de 10 bilhões de reais. 1 bilhão de dólares,
10 bilhões de dólares. É mais do que a Bolsa, é mais do que os fundos lá do juro de quase 15%. Nós estamos, realmente, é capital especulativo, vamos combinar. Só que ninguém viu, ninguém faz, porque o dinheiro que sobra, e é pouco, nós sabemos disso, o sofrimento que é ter grandes projetos, ter liderança, ter gente que sabe tudo, técnicos capazes, mas nada disso gera resultado que levante o Brasil da situação de mediocridade em que nós nos encontramos. E aqui eu faço um apelo a vocês, porque tudo depende da tríplice hélice. É a tríplice hélice que pode nos botar na dianteira, que é a combinação mágica também, extraordinária, da universidade, o pensamento, o conhecimento, as empresas e o governo. Isto não acontece no Brasil, aliás, não sou eu que estou dizendo. Quem fez essa declaração foi a presidente da Embrapa. Nós, com a China, inventamos um produto, em 2 anos a China está botando o produto no mercado. E nós, olha o que nós ouvimos do Perón. O navio, esse navio extraordinário, em 2034, que diabo é isso, gente? Por que 2034? Está aí há anos rodando. Porto de Sepetiba, ficamos anos esperando dinheiro federal. Há uma completa desconcatenamento de pessoas, projetos e recursos. A gente divide um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, cada um pega um grãozinho de qualquer coisa e não faz nada com esse grãozinho, e nós precisamos alavancar o Rio de Janeiro, a costa do Rio de Janeiro. A Ana disse tudo, e a Firjan completou, e o Rio Metrópole. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte: a cidade mais bela do mundo vive na pior região metropolitana do Brasil. E eu não vou dizer mais nada, porque Bruno pode contar essa história muito bem, né? Não temos ordem mínima, a desordem é completa, a miséria e o abandono é completo, e, politicamente, não vou pronunciar o nome, porque é uma tragédia. Então, vamos dar uma volta, vamos começar a levar a sério essas cidades, e não haverá verde, nem azul, nem amarelo, nem cor nenhuma que honra a nossa bandeira, se nós não dermos uma virada na governança, na capacidade de usar aquilo que é nosso, aquilo que nós construímos, que a OCDE diz que é muito bom. Você fez um cálculo de 23 bilhões. Eu estou me lembrando que havia também, já há algum tempo, esse cálculo também que o Ministério Público fez com as entidades de saneamento, né, e que chegou exatamente a esse número, Ana, 23 bilhões. Eu estou impressionada, porque tanto a OCDE quanto o Ministério Público e as empresas de saneamento fizeram um cálculo, e aí eu termino para dizer uma coisa muito boa para vocês. Essa região metropolitana ela pode realmente transformar a Baía de Guanabara abandonada, continua sem turismo, e isso pode alavancar os negócios, porque, se nós transformarmos toda essa área que vai ser protegida pelo cinturão em áreas de reurbanização, de urbanização top, vamos pensar soluções azuis e verdes para essa bela região, antes que alguém especule com aquilo e ocupe irregularmente ou ponha ali, instale ali uma favela. Antes que isso aconteça, Ana, vamos fazer um plano, convido a Firjan, um plano master para a região metropolitana do Rio de Janeiro. O diretor executivo vai ser o Bruno, porque já sabe tudo dessa região metropolitana. E nós vamos fazer esse plano master para ocupar, dá 23 bilhões, dá 33 bilhões de recursos imobiliários líquidos para transformar uma pocilga num paraíso tropical. Muito obrigada.
Essa é a Aspásia. Por isso que ficou por último, não por acaso. Eu queria aproveitar, nós recebemos várias perguntas, e eu vou só começar fazendo, André, um pequeno publi aqui. Essa edição de nossa Plurália, 18 anos, 90 edições, não é fácil. Resistimos sempre. E a gente traz uma matéria, por que eu estou falando? Porque a gente traz uma matéria muito bacana lá da Ilha Grande, de algas, de cultivo de algas, e de uma produção sustentável ali com os pescadores, enfim, é uma história muito bacana que o Felipe esteve lá com a Amélia, com um grupo de jornalistas conhecendo. Então, assim, há muitas histórias nesse Rio de Janeiro, animem-se, há muita coisa acontecendo de bom. É isso, eu acho que a gente pode fazer essa guinada. Olha, eu recebi diversas perguntas aqui, André. Nem sei como é que eu vou me virar. A Ana vai ter... A gente vai fazer uma logística aqui. A Ana vai ter que sair, porque ela tem um voo. Ela tem uma logística aqui de voo. Então, eu vou começar pela Ana. E a Ana, se precisar, a qualquer momento, a produção já está ciente. Se ela precisar, ela está acompanhando aqui o trânsito, né, o trajeto, como é que vai ficar. Muito obrigada. Se a sua pergunta não for feita agora, não me culpe, Sônia Arari... Não, pelo amor de Deus. Já tem culpa demais. A pergunta é encaminhada depois para cada um, tá? Fiquem tranquilos. Então, eu vou começar aqui pela Ana. Tem duas perguntas aqui, Ana, para você. Uma é sobre a questão lá do sistema lagunar, né, em Jacarepaguá. Que você pudesse falar um pouco mais ali do que está sendo pensado em relação a hidrovias. E a outra pergunta você falou em turismo. E essa pergunta nos chegou. Eu não vou identificar, não, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Tá? E a outra pergunta sobre turismo é de que forma fazer esse turismo sustentável e não predatório. Por favor, Ana. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho certeza que o Léo Soares, que está aqui na minha frente, né, ele vai estar falando sobre o Sistema Lagunar de Jacarepaguá, que é o trabalho que a Iguá vem fazendo. Dentro da concessão do saneamento, ficou definido que a Iguá iria fazer o processo de desassoreamento do sistema lagunar de Jacarepaguá. É um sistema que está extremamente assoreado, às vezes você tem 10 centímetros, 20 centímetros de lâmina d'água, especialmente entre, né, ali nas Lagoas das Tijucas, entre a lagoa mais de trás, que é próximo da Vila Olímpica, e a lagoa que fica do lado ali onde tem o Barra Shopping, tem toda aquela região, ali é como se existisse uma grande rolha de assoreamento, né? E a água ela já não passa mais de uma lagoa para outra, né? E muito menos ela consegue ter essa troca que existe no início da barra com o mar. Existe uma troca de água ali por trás da última lagoa no Recreio, mas é uma troca de água muito pequena. Então, a lagoa está realmente muito poluída e muito assoreada. Dentro da concessão do saneamento, foi estipulado um valor, se eu não me engano, Léo, depois você me corrige na sua fala, tá? De 250 milhões de contrapartida da Iguá, tá certo? De contrapartida da Iguá, dentro do projeto de concessão, para que, então, esse desassoreamento aconteça. A gente trabalhou bastante, né, Léo, há alguns anos, para conseguir aprovar esse processo de desassoreamento, com licenciamento ambiental, com a participação do Ministério Público, e esse projeto já começou. E, por incrível que pareça, foi necessário criar uma balsa específica para esse processo de desassoreamento, que é uma balsa flutuante, e que vai fazendo a remoção de todo esse material que hoje está ali, né? Então, a partir do momento em que a gente destampar essa rolha, a gente vai poder voltar a ter água interagindo entre as lagoas. E esse processo vai viabilizar o transporte aquaviário, né? Já houve uma tentativa de licitação pela prefeitura. Então, né, a gente não sei se já está havendo a segunda tentativa ou se vai haver, mas a ideia é, sim, que a barra se locomova pelas suas lagoas, né?
E isso vai ajudar enormemente, porque a gente tem ali uma área de população vivendo naquela região, mas podia ser muito maior, né? Assim, o transporte, você do início da Barra até você chegar lá na Avenida Ayrton Senna. Então, dizer que esse projeto é um projeto prioritário para a saúde das lagoas, não tem como a gente ter a saúde daquelas lagoas sem fazer o desassoreamento, viabilizar esse transporte, essa troca hídrica entre as lagoas, para a gente voltar a ter também os peixes, voltar a ter a fauna com qualidade na região. Junto disso, está sendo feito o projeto, né, do cinturão de tempo seco da região, que é fundamental, porque é o que vai impedir a entrada do esgoto direto nas lagoas, porque não adianta desassorear e continuar a ter esgoto entrando, porque vai voltar à mesma condição daqui a 10 anos, 15 anos. Então, o processo da concessão de saneamento, ele fecha a torneirinha do esgoto, viabiliza, então, que essa lagoa possa viver muito mais tempo a partir desse processo de desassoreamento. E o cinturão de tempo seco, eu não sei se todo mundo conhece o que é um cinturão de tempo seco. Era bom você explicar um pouquinho, tivemos 2 perguntas aqui sobre isso. Pois é, o cinturão de tempo seco, gente, mais uma vez o Léo vai explicar melhor que eu, mas, literalmente, é você conseguir criar uma tubulação ao redor da área costeira, das lagoas e dos rios, que vão captar esse esgoto difuso que vem através dos rios. Então, antes do esgoto dos rios, né, difuso nos rios, chegar na lagoa, ele é capturado por essa espécie de cinturão que a gente está chamando, que é uma tubulação, que leva essa água misturada com esgoto para a estação de tratamento de esgoto. Então, ela não cai mais, esse esgoto, ele não cai mais diretamente na lagoa. E aí a estação de tratamento de esgoto processa e faz todo o processamento desse esgoto que vem junto com a água. Então, esse cinturão vai ser fundamental, porque ele vai impedir que esse assoreamento volte a acontecer, mas tem uma parte também que é muito importante para viabilizar esse transporte aquaviário também, que é a educação ambiental. Né? A base de tudo é a educação ambiental. Então, a gente continua a receber no sistema lagunar como é que é sofá, privada, tem de tudo. Né? Então, é fundamental também que a gente consiga fazer um trabalho de educação com a população, de preservação e de valorização daquele ecossistema, para que o resíduo sólido e até as geladeiras e os sofás que chegam no nosso sistema lagunar não voltem a atrapalhar tanto a qualidade da fauna, da flora, da vida, mas do uso, né? Não só para o transporte aquaviário, mas para o turismo, para o esporte, para o lazer. Gente, imagina aquilo lá despoluído. É uma nova vida naquela região, né? É uma nova relação da população com aquele recurso hídrico. E uma nova possibilidade de novos negócios, geração de renda. Eu não sei quem já passeou por ali. Alguém já passou de barco por ali? Pelo sistema lagunar? O que tem de restaurante abrindo? Parece que você está chegando assim numa pequena Veneza, é incrível, né? Está cheio de restaurante, cheio de coisa acontecendo ali. Só falta, gente, a gente despoluir aquilo lá. Mas é um super desafio e é uma região incrível. E eu tenho certeza que a concessão do saneamento, junto com o processo de desassoreamento, vai viabilizar esse transporte aquaviário. Mas eu deixo o Léo aprofundar isso. No tema do turismo, acho que o turismo tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? Vocês vão ter também uma apresentação aqui do município de Cabo Frio, que o secretário está ali, o Matheus, é o primeiro secretário municipal de Economia Azul do Estado do Rio de Janeiro. Então, o foco da secretaria é esse, e Cabo Frio é uma cidade extremamente turística, né? E a gente tem, por exemplo, uma dificuldade ainda muito grande de trabalhar o turismo do ponto de vista dos processos sustentáveis dentro do turismo. Eu vou dar o exemplo agora, né? A gente está nesse período em que as baleias começam a chegar mais próximos da costa. Quem já viu baleia passando aqui próximo da costa? Quem já viu? Agora está essa época do ano, agora elas chegam bem próximas. A Heloísa Schurman me disse, quando a gente estava agora na Conferência dos Oceanos Início, ela falou assim, as baleias esqueceram. É a 4ª geração. Elas esqueceram que elas eram arpeadas nesse litoral. A 4ª geração já não tem mais essa memória.
Então, elas começaram a voltar próximo do litoral. E aí a gente viu agora, eu não sei exatamente se foi em Cabo Frio, se foi em Arraial, mas um barco que pulou, bateu numa baleia, né? Então, esse tipo de coisa exige que a gente faça um ordenamento desse turismo ligado à região costeira, que leve em consideração a vida marinha, os recursos naturais, né? Essa história do barco, terminou o passeio turístico e joga o lixo na água, 200 barcos saindo ao mesmo tempo de manhã, indo fazer passeio turístico, cada um com 100, 200 pessoas, quer dizer, é um desordenamento muito grande. Então, isso precisa ser regulamentado, precisa ser trabalhado para que tenha um equilíbrio com o ecossistema. Então, eu acho que é por aí, já existe um movimento grande, especialmente dos municípios que trabalham com turismo, municípios turísticos, e o governo do Estado, junto com a Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e outras, já estão trabalhando nisso. A gente vem trabalhando, a pedido do secretário Bernardo Rossi, na criação de um corredor ecológico, uma área protegida, para exatamente por onde hoje as baleias passam, as baleias jubarte passam, para que seja uma área protegida durante esse período e que a gente consiga fazer o avistamento das baleias sem prejudicar a passagem delas e sem prejudicar a qualidade de vida delas, né? Então, a gente vem trabalhando nesse projeto, a pedido do nosso secretário Bernardo, e, muito em breve, ele deve anunciar, ano que vem, essa área protegida para as baleias jubartes, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, porque, como diz o nosso amigo Ricardo Gomes, né? Aqui você compra uma raia gigante por quanto? R$10, R$15, né? E na Indonésia, ele vai falar sobre isso, mas na Indonésia paga-se quanto? Quanto é que se paga? Você vai gastar $500 para fazer um mergulho com uma raia. Uma raia na Indonésia vive até 70 anos e pode gerar até $1 milhão com dinheiro agregado com turismo subaquático. Uma raia-manta que vive 70 anos na Indonésia, cada mergulho para avistar a raia é $500. No final da vida, você imagina o quanto que isso gera, né? É o avistamento da baleia, avistamento da raia. E hoje não. Hoje, na verdade, a gente aqui paga R$15, R$20 e leva a raia para casa, né? Enfim, sem a menor necessidade. Então, gente, é uma mudança muito grande que a gente precisa fazer na forma como a gente enxerga o turismo e como é que o turismo pode ser muito maior, gerar muito mais trabalho, renda, novos negócios, através da economia azul, né? E não canibalizando o ecossistema natural. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana. Tá. Obrigada, Ana. A Ana vai ter que sair, ela pede desculpas. Eu vou pedir desculpas também para minha amiga Jane Gatti, que é do próximo painel, mas a gente vai pegar aqui, são tantas perguntas boas que a gente vai pegar aqui a oportunidade, mas é rapidinho. Essa pergunta... Ui, desculpa. Deixa eu ver. Pergunta da professora Maria Carla Martins, professora da Unirio. Para você, Bruno, por favor, de que maneira a economia azul pode dialogar com a gestão de resíduos urbanos, já que a coleta seletiva e a reciclagem ainda são insuficientes e o descarte inadequado do lixo acaba impactando os corpos d'água? De que maneira que é possível mudar esse cenário? Olha, é importante a gente falar o seguinte, outra coisa que vem um pouco antes disso, né, é a ocupação do espaço urbano, né? É aí que começa a desordem e, consequentemente, depois, as outras mazelas que a gente enfrenta. Aqui na nossa região metropolitana, na época da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o PEDUI, foi identificado que a região metropolitana cresce desordenadamente cerca de 25 km² por ano. Isso representa mais ou menos 8 bairros de Copacabana. E um pouco menos do que São João de Meriti. São João de Meriti tem 35 km², nós estamos achando 25. Isso naquela época, em 2018. Pode ser que hoje já esteja até mais, que foi medido. Então, o problema começa por aí. Segundo, pela nossa educação enquanto pessoas e indivíduos.
e as escolhas que nós fazemos no dia a dia, o que nós compramos. Eu sei muito bem que as nossas escolhas são um pouco prejudicadas pela renda que a gente possui, né? Às vezes, quanto mais você pode ter consciência ambiental, mas você não tem uma renda que você possa escolher determinados produtos, né? Tem um setor muito bacana, que tem até no Instagram, de uma coleta seletiva em São Paulo, estava fazendo esse tratamento, que aí entrevistam uma operadora que ela fala assim, olha, está vendo essa garrafa vermelha de aguinha? Linda a garrafinha, né? Você tem azulzinha e uma outra vermelhinha. Sabe o que eu faço com isso? Nada. Nada. Mas por que nada? Nossa, por quê? É plástico? Não, porque ele tem que ser separado por cor. Senão não vai servir. Reciclagem depende de volume. Eu tenho que ter volume. Mas para que eu tenho que ter volume? Você tem que ter volume e transporte reduzido. Para quê? Para que esse custo da matéria-prima reciclada chegue na indústria um valor menor do que a matéria-prima original. Por que o vidro foi meio deixado para lá? Você hoje está reciclando aqui no máximo 25% do vidro. O alumínio, você vai tomar uma bebida na praia, um refrigerante, uma cerveja, se você fizer assim, antes de chegar na areia, alguém já pegou. Está acima de 99% da reciclagem do lixo aqui no Brasil. Tem valor. Então, várias coisas têm valor, mas elas vão passar a ter valor à medida em que você possibilitar que você faça essa reciclagem, que você faça essa separação, escolha produtos adequados, ambientalmente sustentáveis, faça a economia circular e você possa, esses centros de destinação, de separação, antes de chegar no destino final, ele seja feito de forma regionalizada. Porque aí vai permitir o quê? Que a gente tenha volume. Você não vai conseguir implantar isso em qualquer município, você tem que fazer a união de municípios. Dentro do nosso plano de metropolitano de resíduos, foi feito assim. Foi feita uma proposta de regionalização, que poderia até chegar numa PPP, que era exatamente isso. Você regionaliza, você ganha volume, ganha escala, isso vai permitir que você tenha também menores distâncias de transporte, que também reduz os custos e reduz também a emissão de GEE. Também com isso, a gente consegue que não saia daqui do Rio de Janeiro cerca de 100 carretas, de 80 a 100 carretas, 3 vezes ao dia cada uma, andando 60 quilômetros até Seropédica, para despejar cerca de 8.000 toneladas de lixo dia, emitindo GEE. Isso a gente tem que pensar, isso a gente pode mudar. A gente muda como? Regionalizando. Olha os juntos que eu falei. Então, tem saída? Tem. Tem saída? Tem. São Paulo agora já está começando a lançar vários editais sobre regionalização para resíduos sólidos. Cara, a gente tem que adotar essa bandeira aqui. Não dá para a gente avançar se não avançar com resíduos. E, para isso, não pode... É lindo... durante os resíduos, os pescadores também queriam participar da parte de receber também recursos quando eles estão no defeso, para poder pegar da Baía de Guanabara, eles também ajudarem na coleta. Não pode, né, não vamos chamar de catadores, vão aqueles recicladores de lixo que participam, eles também têm direito a receber um salário, não só o volume do que eles estão coletando. A gente tem que pensar isso é a nossa sociedade. Então, vai dar certo? Vai. Tem chance? Tem. Mas vamos investir tempo e cabeças pensantes para que juntar a indústria e tudo. Qual é a melhor maneira de eu te ajudar, você me ajudar e nós nos ajudarmos? Outra coisinha só que eu queria dar, que eu esqueci de falar na minha fala, que era um exemplo abnegado de duas coisas. Não é propaganda de ninguém, não, porque as pessoas são anônimas. Vocês devem conhecer a Elevatória do Lameirão. É uma enorme obra de engenharia que foi feita aqui no Rio de Janeiro, na década de 60, que traz água por 32 quilômetros num túnel que vem lá do Guandu até a Gávea, nos Macacos. Em 1960, foi inaugurado em 1966. Eu fui lá fazer uma visita no outro dia, e lá embaixo, que fica a mais de 30 metros embaixo da terra, as bombas, a conversa entre os operadores da SEDAI. E eles conversando. Cara, aqui, eu falei, como é que vocês se motivam a ficar trabalhando aqui debaixo da terra, por isso tudo? A gente se motiva a ser o seguinte, a gente fica dizendo um para o outro, 24 horas por dia, para quem fica aqui, que lubrificar aquela bomba, apertar aquele parafuso, qualquer coisa que a gente faça aqui,
A gente está ajudando a quase 10 milhões de pessoas não ficarem sem água, ao hospital não ficar sem água, ao bombeiro não ficar sem água, as pessoas acamadas. Cara, eu fiquei olhando aquilo para um servidor público, eu sou servidor público, eu tive muito orgulho. Né? Então, assim, foi muito bacana isso. Então, é um exemplo. E outra coisa, também lá na SEDAI, que no outro dia teve no ano passado, da Toloeno, né? Que teve a crise do Toloeno, jogou no Guandu. Cara, eles ficaram horas sem dormir no laboratório da SEDAI, testando fórmulas que possibilitassem fazer aquele tratamento daquele tolueno, que todo mundo voltasse a ter água. E eles conseguiram fazer isso, bolaram, criaram lá uma proporção de botar carvão que permitiu a gente voltar em poucos dias a beber água. Esse sentido de abnegação, de ajudar ao próximo, é que vai levar a gente para frente. Obrigado. Excelente. Olha, a gente recebeu várias perguntas, Jorge, Aspásia, nós vamos repassar. Vocês coloquem na conta do André isso daí, ele cuida disso muito bem. E a gente precisa seguir. Muitíssimo obrigada pelo espaço e pelo convite.